Tudo bom, investors? Hoje nós estamos gravando mais um vídeo aqui para vocês da Central do REIT. Meu nome é Ismael e hoje nós vamos falar sobre ele, Innovative Industrial Property, um REIT aí de maconha, marihuana, cannabis, como queiram falar, certo? Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva e vamos lá! E hoje nós vamos falar aqui sobre um REIT que é muito conhecido aí, porque ultimamente ele tem tido um crescimento muito exponencial e isso tem atraído aí o interesse dos investidores, que é a Innovative Industrial Property. Para quem não conhece, ele é focado aí em galpões na parte industrial de locação aí para a indústria do cannabis nos Estados Unidos, que inclusive é um ramo aí que cresce muito com a liberação da maconha em diversos estados, como eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes disso, a gente tem que explicar alguns modelos de contrato aqui que Innovative IPR faz. Um deles é Sale Leaseback, onde o REIT ele compra o imóvel e aquele vendedor continua locando o imóvel e pagando o aluguel. Esse modelo ele tem uma vantagem porque o inquilino muitas vezes ele não tem capacidade ali, ou enfim, por diversas razões, é mais atrativo para ele se capitalizar através da venda do seu imóvel do que pegar no mercado financeiro. E diversos REITs fazem isso, mas Innovative Industrial Property faz isso e a gente vai mostrar por que os inquilinos acabam preferindo não, acabam sendo forçados a esse modelo de leaseback. IPR fez o IPO dele, como eu falei, em 2016. De lá para cá vem tendo um crescimento exponencial de portfólio, crescimento de FFO, enfim, a dívida dele é uma dívida muito baixa. Isso tem atraído muitos investidores, né? Já que é quem busca a renda ali recorrente, principalmente dos dividendos, né? Em 4 de novembro agora de 2020, IPR tinha 1,2 bilhões em investidos e 63 propriedades, né, representando 5 milhões de pés quadrados. 99% delas estão alugadas e tem um prazo aí de locação muito alto, né, de 16 anos. E o mais importante aqui, né, quando a gente fala aqui desse prazo de locação de 16 anos, médio, é exatamente porque ele pratica outro modelo de contrato que a gente cansou de falar aqui. Quem já acompanha nossos vídeos sabe que é o modelo de Triple Net Lease, onde o REIT aluga o imóvel, mas o inquilino ele é responsável ali pelas aquelas despesas, com manutenção, imposto e seguro. Em geral, os REITs eles acabam mantendo ali um reajuste basicamente inflacionário dos contratos de modelo Net Lease. Mas IPR Properties tem um reajuste um pouquinho maior, ali imposto de contrato de 3,5% a 4%, e isso é um ponto positivo quando a gente fala desse REIT. Mas eu falei um pouquinho aqui do REIT, eu gosto sempre de todos os vídeos aqui, né? O que eu busco falar um pouquinho do passado, o que o REIT está no presente, vamos ver o futuro do REIT. Pensando aqui um pouco no passado e como vem desenvolvendo essa indústria aí da maconha, o primeiro estado americano a liberar o uso aí da maconha para fins medicinais e recreativos foi a Califórnia, em 1996. E de lá para cá, isso se expandiu fortemente para todos os estados dos Estados Unidos. Como vocês estão vendo aí no mapa, nessas últimas eleições, quem não conhece lá os Estados Unidos, é muito comum nas eleições estaduais, você recebe lá quase que um catálogo gigante de coisas que você tem que votar. Então você vota no deputado, às vezes no senador, no governador, e ali você vota algumas proposições estaduais. E vários estados aí, como Arizona, Montana, Nova Jersey, Dakota do Sul. E após a eleição agora de 2020, né, o uso médico já é legal em 35 estados, enquanto o uso recreativo está legalizado em 15 estados, né? Mas vale lembrar que outro ponto, que apesar de existir essa legalização a nível estadual, quando a gente parte para o âmbito federal, a maconha continua sendo proibida nos Estados Unidos. Então, isso é um ponto-chave quando a gente fala aqui de IPR nesse momento, né? A indústria do cannabis, como a gente vem mostrando aqui no gráfico para vocês, a fonte do New Frontier, mostrando que o mercado aqui de uso de cannabis, tanto recreativo quanto medicinal, ele tem uma tendência aí de dobrar nos próximos
5 anos. E a maconha ela não é utilizada quando a gente fala fins medicinais, ela tem diversas utilidades, né? Ela tem utilidades aí para Alzheimer, enfim, diversas doenças relacionadas aí até artrite, artrose. Então, existem muitas pesquisas nesse sentido para uso medicinal da maconha e tem uma expansão muito grande aí, que se espera que ela se expanda muito nos Estados Unidos nos próximos anos, né? E aí, quando a gente volta aqui agora a falar de IPR, ele é um REIT que as pessoas pensam assim, quem fundou o IPR é o pessoal meio hippie, né? Eu lembro que quando fizeram a IPO de IPR, eu sempre pensei isso, é um pessoal, mas não, foi muita gente do mercado financeiro que viu essa oportunidade. Porque a IPR, como eu falei agora há pouco, a maconha nos Estados Unidos, vários estados já liberou ela, mas a nível federal ela é proibida. Então, as instituições financeiras, como o Bank of America, Citibank, enfim, eles acabam não emprestando dinheiro para esses operadores aí que fazem o cultivo da cannabis. E aí, várias pessoas do mercado financeiro viram essa oportunidade e falaram, vamos criar um REIT, que é o Innovative Industrial Properties. O que a gente faz? A gente compra dessas empresas que estão operando ali, cultivando a cannabis, a gente capitaliza elas e aí a gente cobra o que seria ali aquele spread de juros, né? Funciona quase parecido ali com um REIT mortgage, mas ele tem a garantia que é o imóvel ali, né? São os galpões, assim por diante. Se o inquilino não pagar, o inquilino sai, o imóvel continua ali. Mas o Innovative ele vem conseguindo ter um crescimento tão forte, né, aí, nesses últimos tempos, graças à taxa de juros que eles cobram, né? A taxa de juros aí para financiamento, né, que seria em tese os financiamentos dele é muito alta, em torno de 10 a 16%. Quando a gente fala hoje no mercado americano, onde a taxa de juros básica do Fed é zero, então isso mostra o quanto que os inquilinos de Innovative Industrial Property tem problema em capitalizar através de instituições financeiras, né? Ele tem basicamente aqui, são 3 fatores que auxiliam muito o crescimento de Innovative Industrial Property. O primeiro deles, a taxa de juros, que mesmo baixa hoje nos Estados Unidos, essas operadoras que fazem o cultivo, elas não conseguem captar, já que a maconha ela é proibida em nível federal. E segundo lugar, né, a legalização da maconha nos estados, que está se expandindo muito, isso tem feito com que cada vez mais tem se buscado aí empresas que façam esse cultivo, já que nos Estados Unidos, se você consome, ou, enfim, a maconha, por exemplo, que é produzida em Nova Jersey, ela só pode ficar em Nova Jersey, ela não pode ser, você não pode pegar a maconha de Nova Jersey e vender ela em Nova York, ou vender ela na Califórnia. Então, o operador que faz o cultivo daquela maconha, ele, invariavelmente ele tem que produzir ela no estado em que ele vai vender. E isso acaba criando uma barreira muito grande, porque, por exemplo, como eu falei agora, estados como Montana, Nova Jersey legalizando o uso o cultivo da maconha, um produtor de Nova York não pode ir lá vender Nova Jersey. Então, novos galpões vão ser montados lá em Montana, assim por diante, impulsionando essa indústria no curto prazo, né? Em terceiro ponto é isso que eu falei, a proibição em nível federal da maconha, que isso faz com que essas instituições, que os operadores não tenham muita opção, eles acabam tendo que procurar a Innovative Industrial Property para se capitalizar e, lógico, né, pagando que seria aí uma taxa efetiva de juros aí muito alta, né, de 10 a 16%. Então agora falando aqui um pouquinho mais do presente, ao contrário do governo Trump, por exemplo, que é contrário à legalização da cannabis, o governo, né, a proposta do governo como um todo de Biden é legalizar a maconha. Mas vale lembrar que o próprio Joe Biden, ele, quando ele era senador, ele não era muito favorável à legalização das drogas. Inclusive ele votou na época de Clinton para que se aumentasse o rigor com relação ao tráfico, porte de drogas, assim por diante. E hoje existe, né, no Senado americano, que já passou na Câmara dos Deputados, inclusive,
e já está no Senado americano, que é a Safe Bank Act, né? Que basicamente que ela fala que, enfim, mesmo com a lei, mesmo com o fato de não ser legalizado nos Estados Unidos, os bancos poderiam financiar essas instituições. Em 5 de janeiro teremos aí uma eleição no estado da Geórgia. Se os democratas ganharem lá, eles teriam maioria no Senado americano, e aí sim talvez eles conseguissem aprovar essa legislação, já que hoje a maioria no Senado continua sendo republicana. E aí entra um ponto aqui muito sensível, né, para Innovative Industrial Properties, porque se essa lei for aprovada hoje no Congresso americano e passar, esses operadores não ficam mais refém de IPR, eles conseguem se capitalizar com instituições financeiras, inclusive uma taxa de juros muito baixa aí, porque é muito fácil, né? Pagando 10, 16%, você conseguir hoje 7, 8%, não é algo tão improvável. Então, esse é um ponto sensível com eles. Outro ponto que a gente tem que trazer aqui de sensibilidade com relação à Innovative Industrial Property são seus inquilinos. Ele possui hoje cerca de 22 operadores, né, trabalhando aí nas suas unidades, e todos eles aí são startups, são empresas pequenas que começaram agora. Das 22 empresas que tem, só 9 eu consegui pessoalmente fazer algum tipo de balanço delas, né? E das 9, 4 trabalham com prejuízo operacional. Então é lógico, né? São startups, estão no começo, a gente tem que levar isso em consideração, mas são empresas aí que ainda estão começando, a gente não consegue ter um track record para analisar o quanto que elas vão rentabilizar no futuro. Algumas delas que não é um inquilino de inovativo, mas é um operador que é a DionyMed, que entrou com pedido de falência, por exemplo, por questões financeiras nos últimos tempos. Por exemplo, uma estufa de inovativa industrial, e os inquilinos acabam utilizando ela, né? E aí aquilo que eu falei, por que um operador ele produz lá a maconha dele na Califórnia, né? Ou por que ele produz no estado de Montana, por exemplo, agora, né? Que foi liberado lá. Montana, para quem conhece, fica lá no norte dos Estados Unidos, faz divisa com o Canadá, tem um clima muito frio e não é um lugar ideal para fazer cultivo desse tipo de planta. Então, o operador acaba se instalando lá exatamente para vender no local, já que não se pode fazer importação de outros estados aí, sequer internacional. E aí a Inovativa Industrial, ele tem um foco aí que são o tamanho do negócio, né? No próprio site deles lá, se vocês olharem, eles falam, né, que o alvo deles são negócios de 5 a 30 milhões, né? Com prazo médio de locação de 10 a 20 anos, o aluguel básico inicial aí de 10 a 16% do investimento e um aumento anual de 3 a 4,5%. Esse aumento, apesar de parecer pouco, né, para o nosso padrão brasileiro, mas para o padrão americano, ao longo do tempo, 5, 10 anos, isso representa um incremento muito grande na receita de IPR, independente de aquisições de novos imóveis, né? E principalmente quando a gente fala de um REIT do modelo Triple Net Lease, isso é bem alto, assim, eu só consigo lembrar aqui de cabeça Alexandria, por exemplo, que consegue ter aumentos tão robustos assim no aluguel na mesma propriedade, né? Mas as propriedades inovativas também não é aquela cereja do bolo, né? Não dá para a gente comparar com outros REITs aqui, no modelo industrial, né? Já que 22% do portfólio dele é composto por estufa, 77% é composto aí por galpões industriais aí que poderiam, em tese, ser revertido para outra modalidade aí industrial, como por exemplo e-commerce, enfim. Mas, como eu falei, né? Hoje tem muito esse ponto sensível, que é o quê? Você poder vender dentro dos estados ali. Mas outro ponto muito sensível que eles têm aí é que existe essa lei, né? De que a maconha ela tem que ser cultivada dentro do próprio estado. Futuramente, né? A gente tá falando aqui, lógico, de inovativos são contratos de 10, 15, 20 anos. Mas, se daqui 10, 15 anos, por exemplo, puder a importação da maconha, esses operadores, principalmente no norte dos Estados Unidos, sofreriam bastante, porque é muito mais barato você cultivar essa planta, por exemplo, nos países da América Central, no México, assim por diante. Então, isso é um ponto sensível que a gente tem que lembrar aqui de Innovative Industrial Properties.
eles têm aí cerca de 161 milhões aí em caixa, né, em liquidez. Eles têm mais 451 milhões em projetos em desenvolvimento aí para investimento de curto prazo, né? Mas como já falei aqui no vídeo, que parte dos inquilinos dele aí não possui um grau de investimento. Quando a gente entra no setor industrial como um todo, a gente sempre pensa nos gigantes, né? Prologis, Duke Realtor, Rexford, Terreno, Americold. Mas o REIT, a vantagem dele, né? Já que ele não paga imposto sobre lucro federal, é o que ele compõe ali, que é o cap rate. Que é o cap rate, para o pessoal lembrar aqui? É o índice de retorno do REIT, que é é o quanto que o REIT arrecada pelo o valor do imóvel. Então, quanto é maior o aluguel, quanto maior você consegue arrecadar em relação ao imóvel, melhor o seu cap rate, certo? E aí você calcula o custo do capital. Se você tem um cap rate maior do que o custo de capital, você está agregando valor ao seu investimento. Mas se o seu custo de capital é alto, o seu cap rate é baixo, né? O WACC é maior do que o cap rate, você acaba destruindo o valor do seu investimento. E hoje, IPR é o REIT que tem o maior spread, que seria essa diferença entre o custo de capital e o cap rate. Ele é o que tem o maior spread, o spread dele chega a variar próximo aí a 8, 9%, porque enquanto o cap rate dele gira em torno de 16%, o WACC dele está em torno de 7,5%, 8%. Então isso é muito alto, por isso que o mercado olha muito para Innovative Industrial Properties hoje, porque, enfim, isso para qualquer outro tipo de rate industrial não chega nem próximo a isso. Eu não consigo lembrar nenhum rate industrial que tenha algo próximo a isso, porque o spread geralmente fica entre 4, 2, 1%, dependendo do REIT. E aí quando a gente fala de alguns REITs como Terreno, Rexford, eles vêm lutando para diminuir a dívida deles exatamente para que eles consigam custear, né, ter um custo de capital mais baixo, para que assim eles consigam fazer uma ampliação do seu portfólio, né? Agora falando aqui, né, do terceiro trimestre de 2020, eles tiveram uma receita de 34 milhões, né, representando um aumento de 197%. Então, o único REIT que teve um aumento tão expressivo foi Safehold nesse sentido, né? O FFO foi aproximadamente 27 milhões, né, 1,28 por ação, um aumento de 192% quando comparado com o mesmo trimestre de 2019, né? Porque eu falei o custo de capital dele, 7.000%. E aí vamos entrar aqui agora os gráficos, né, do presente. Se vocês observarem no gráfico que eu estou colocando aqui, a comparação entre VNQ e IPR. Enquanto o VNQ retornou desde dezembro de 2016, falando do IPO de IPR, enquanto o VNQ retornou 24%, IPR já retornou mais de 1.000% para o investidor. No entanto, a volatilidade dele é razoável, né? Bem maior aí do que a gente pode pensar nesse tipo de REIT. E aí, mostrando aqui no gráfico para vocês vão ver aí a comparação entre o FFO e o FFO por ação, né? Em roxo, vocês estão vendo aí o FFO, então ele teve um crescimento. O FFO, pessoal, para quem está vendo o nosso vídeo pela primeira vez, é a métrica do que seria a parte ali arrecadada, operacional dos aluguéis, porque aí a gente desconsidera a venda de imóveis, a gente inclui a amortização e assim por diante. Então, o FFO teve um crescimento muito forte aí de mais de 4.700%, enquanto o FFO por ação teve um crescimento de 660%. Ainda que o FFO por ação tenha crescido muito, mas o que a gente observa é que essa diferença se dá em grande parte pela diluição de ações, né? Os nossos fundos imobiliários, eles fazem aquela famosa subscrição. Então, em tese, é como se esse REIT estivesse crescendo parecido com o nosso fundo imobiliário, fazendo muita subscrição para poder adquirir novos imóveis. É lógico, para ele vale a pena, até porque a cotação dele é muito alta. Em tese, ele é um REIT muito caro, né? Porque o mercado precifica ele, porque ele vai manter esse crescimento aí pelos próximos anos. E com isso, ele acaba tendo uma cotação bem acima do que se esperava para um REIT que não tivesse um crescimento tão forte. E aí a gente entra aqui falando, por exemplo, do dividendo, né?
Se vocês olharem aí, que é o que importa, né? Como eu sempre falo, o que importa para o investidor, no final das contas, é se o dividendo está crescendo, né? Porque se o dividendo não cresce, você acaba perdendo para a inflação. E aí ele teve um crescimento de dividendo aí desde 2016 de mais de 726%, crescimento muito alto. E aqui no último gráfico que eu venho trazendo para vocês, são os três REITs que tiveram a maior valorização no ano de 2020, né? Se vocês acompanharem em roxo, a gente tem Safehold em roxo, a gente tem IPR em laranja, né, 148%, e com 245% PW, que é o Power REIT. E para quem não conhece, Power REIT é outro REIT também focado, que agora está focando em cannabis, porque ele é um REIT que começou lá nos anos 70. O intuito deles era só trabalhar com a malha ferroviária, agora eles estão, mas ele é um REIT muito pequeno, ele é uma microcap, então qualquer variação é bastante expressiva nesse REIT. Certo, pessoal? É um REIT que a gente tem que levar em consideração tudo isso, o crescimento dele, esse modelo. E agora falando do futuro, né? Pessoalmente o que eu vejo para esse tipo de REIT. Eles têm um desafio muito grande, já que, apesar de o próprio Biden, né, a gente, pelo histórico, não é um governante muito favorável à legalização de drogas, mas o partido dele, toda a base eleitoral dele, trabalha um pouco nesse sentido. Então, o que se espera é que, passando então, a tendência seria com que esses operadores fossem para os estados do sul, onde o clima é mais favorável para o plantio desse tipo de cannabis. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. O nosso intuito aqui é trazer um pouquinho mais desse REIT, falamos dos prós, dos contras, potencial de crescimento que ele possui, os desafios que ele tem pela frente, mas no curto prazo é um REIT que ainda tem uma tendência muito grande de continuar crescendo, já que com a legalização em diversos estados, a expansão da cannabis nos Estados Unidos, ela tem tudo para manter-se forte. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, curta, compartilha. Temos o nosso site também, www.centraldoreit.com.br. Temos o nosso perfil no Instagram, abrimos lá para perguntas. E até a próxima!